Eu vou explicar como que você vai fazer o cálculo das medidas no corpo da pessoa e passar essas medidas de acordo com a elasticidade do tecido. Bem-vindos ao Ateliê na sua casa, onde eu te ensino a costurar mesmo à distância. Meu nome é Mônica Sanches. Se você quiser conhecer os cursos que eu ofereço mesmo à distância, pode entrar nesse site, pode escolher um que eu vou ensinar você mesmo à distância. Muito obrigada. Devido ao jeito que o tecido plano ele é confeccionado lá no tear, ele não tem elasticidade. O máximo que ele tem é um pouco de elastano, que dá uma leve elasticidade a ele. Já a malha, o jeito que ela é confeccionada lá na máquina, lá no tear, ela é enroladinha, ela faz umas tramas arredondadas, enquanto o tecido plano faz tramas quadradinhas, como se fosse um jogo de xadrez. Então esse jeito de tramar o tecido faz com que ele seja mais firme. No caso da malha, como ela é toda trançadinha, enroladinha, ela ganha a elasticidade, então ela proporciona um maior conforto para suas peças. Porém, a modelagem de um tecido de malha que possui essa elasticidade, ela é diferente de um tecido plano que não tem elasticidade. Essas medidas tiradas rente ao corpo, elas servirão para fazer os moldes de tecidos planos, de tecidos que não esticam. Quando você vai usar uma malha, você vai pegar essas medidas e fazer uma continha em cima delas de acordo com a elasticidade da sua malha. Então, como que isso funciona? Eu peguei o papel para poder explicar para vocês e eu risquei aqui com a régua e copiei as marcações da régua aqui para o papel, só por questão de vocês poderem visualizar a explicação. Então, eu anotei o 0 da régua aqui no primeiro risco e anotei o 10 da régua na posição 10. Eu preciso, então, olhar do 0 ao 10. A sua malha, você vai dobrar ela ao meio. Você vai colocar a beiradinha da sua malha, o cantinho da malha, no 10. E deixar estender a sua malha em cima dessa régua, sem puxar, simplesmente põe em cima. Aí você vai segurar a sua malha no número 10 e vai estender até ela atingir o máximo de elasticidade dela. Você não pode deformar o desenho dela. Se você puxar o ponto de deformar o desenho dela, tá errado. Então, você vai puxar até você ver que ela não deforma. Então, aqui no meu caso, olha, eu segurei no 10 e aí eu estou puxando. Puxo, eu cheguei até aqui sem a malha deformar. Tá vendo que eu andei 2 risquinhos depois do 10? Então, eu vou anotar isso. Eu andei 2 risquinhos depois do 10. Veio até aqui. Então, deixa isso anotado, número 2. Vou fazer com outro tipo de malha para vocês verem que geralmente dá outros resultados. Esse tecido é uma lycra. Novamente, eu vou pegar o tecido, eu vou dobrar ele ao meio. Vou pegar essa parte aqui, olha, que eu dobrei. Então, tá dobrado ao meio. A beiradinha do seu tecido no 0. Sem esticar o seu tecido, segura no 10. E aí, você vai esticar até você ver que ela não deforma. Percebam que se eu puxar muito, eu começo a deformar o desenho dela. Então, eu tenho que esticar sem deformar. Sem deformar, eu andei um risquinho. Veio até o número 1. Esse outro tecido é uma liganete, então ela também vai ter outra elasticidade. Novamente, eu vou dobrar o meio. Vou colocar a beiradinha do tecido aqui no número 0. Sem esticar ele, eu vou colocar ele no 10. Vou segurar na direção do 10 e vou esticar. Vou esticar até ele não deformar. Se eu puxar 2 risquinhos, percebam que ele começa a deformar. Se eu puxo um risquinho, dá a impressão que eu posso puxar mais, então eu vou puxar um pouquinho mais. Então, ele ficou entre o primeiro risco e o segundo, ou seja, ele não é nem 1 nem 2, ele é 1,5. Ele andou 1,5 risco a partir do seu número 10. Então, é assim que você vai pegar o seu tecido e você vai fazer o cálculo de elasticidade. Você não precisa desenhar aqui no papel, você pode pegar a régua e fazer direto na régua, é que aí vocês não iam enxergar em casa. Então, eu coloquei o tecido no 0 da régua, segurei no 10 e puxei. Aqui na régua você tem a precisão dos milímetros certinho para você saber. O que a gente faz agora com esses valores que a gente encontrou? Nós vamos fazer cálculos. Então, vamos supor, eu vou começar com esse primeiro, que deu 2 riscos depois do número 10. Esse 2, ele vai se transformar, você põe um 0 depois dele e uma porcentagem. Então, ele vai se transformar em 20%. Significa que todos os valores que eu medi no meu corpo, eu vou diminuir 20%. Aquele tecido que andou 1, eu vou colocar um 0 e o %. Então, ele tem 10% de elasticidade, eu vou pegar todas as medidas e diminuir 10. O que andou 1,5, eu vou tirar a vírgula e ele ficou 15.
Põe 1%, ele tem 15% de elasticidade. Então, eu vou pegar todas as medidas e diminuir 15%. Então, eu tive aqui uma circunferência de pescoço de 44. Eu vou pegar essa medida e tirar 20%. Então, vocês vão pegar a calculadora, pegar o número, que o meu exemplo é 44, e vocês vão fazer vezes 20%. Eu tive 8,8, então eu vou pegar e tirar 8,8. Então, 44 menos 8,8, 35,2. Então, a minha nova circunferência de pescoço vai ser esse valor e não esse. Se fosse 10%, eu ia pegar o 44, fazer vezes 10%, deu 4,4. Então, eu iria pegar o 44, tirar 4,4, que vai dar 39,6. Se fosse 15%, eu pego a minha medida, a minha circunferência de pescoço, e eu vou tirar 15%. Então, eu vou pegar 44, fazer vezes 15%, deu 6,6. 44 menos 6,6, 37,4. Então, eu iria montar uma nova tabela para um tecido que tem 20% de elasticidade, a minha circunferência de pescoço ia ser esse valor. O tecido que tem 10% de elasticidade, a circunferência do pescoço seria esse. E por fim, o tecido que tem 15% de elasticidade, a minha nova circunferência de pescoço seria essa. E assim a gente vai fazendo as contas com todas as medidas tiradas. Então, por exemplo, largura do ombro, circunferência de busto. Então, por exemplo, o meu busto, isso é muito importante, ele é 92. O meu tecido de malha tem 20% de elasticidade, então eu vou tirar 20% de 92. 92 vezes 20%, 18,4. Eu pego 92 e tiro 18,4. Eu tenho 73,6. Então, eu vou usar esse valor para um tecido de 20%. Você vai fazer o mesmo cálculo para circunferência de cintura, circunferência de quadril, comprimento de corpo, circunferência de joelho, enfim, todas as medidas que você tira do corpo, você vai pegar o valor medido e tirar a porcentagem encontrada quando você esticou o seu tecido lá na régua. Então, você vai ter uma tabela para tecidos planos e você vai ter uma outra tabela para tecidos com malha, de acordo com a elasticidade de cada tecido.